E nós vamos ter que ser bem intenso. A gente vai fazer aqui em menos de 10 minutos o que poderia ser mais tempo, mas nós vamos fazer de forma intensa. E nós vamos fazer uma coisa agora, nós vamos celebrar a ceia nesse momento. Como parte, Deus está montando uma cena pedagógica aqui para depois a gente receber os testemunhos que serão dados aqui. Mateus vai testemunhar, o Pedro, o Mateus. Porque é o seguinte, hoje, como o Marco e o Mateus e o Pedro estão recebendo o privilégio de ter tudo representado aqui, os homens, as mulheres, o país sendo representado, através de um dos seus representantes, trazendo uma questão nacional. E agora, a gente vai ouvir o testemunho deles nesse contexto de ceia. Eu vou pedir que o pessoal já vai distribuindo os elementos, é só você não distrair, você vai receber e de maneira bem educada, você vai ficando assim esperto aí, eles vão distribuir os elementos, por quê? Presta atenção, a ceia representa o lugar onde um homem e uma mulher de verdade são formados. A ceia não é a celebração de um rito religioso que me salva. A ceia é a forma de educar os filhos a respeito de qual é o propósito na vida. A Lana está me desafiando, porque eu tenho conversado muito sobre isso lá em casa. A Lana está me desafiando a escrever um livro sobre educação. Porque a palavra de Deus diz que o primeiro sinal de um evangelho é ser exemplo no trato. Então hoje não está faltando evangelho, não está faltando religião, não está faltando oração, não está faltando lugar de culto. Está faltando o quê? Educação. Porque a palavra de Deus diz que o evangelho nos educa a viver. E sabe o que significa educação? Eu sento na mesa e não sou o primeiro a servir. Nem colocar o maior bife no prato. É isso que Jesus falou. Você quer saber que você se tornou um homem ou mulher de Deus maduro? É que você não quer mais ser servido. Sabe como é que você sabe que você formou um homem na mesa da sua casa? Uma mulher? É quando ele não come como os cães. Ninguém precisa ser ensinado a comer. Minhoca nasce sabendo comer. Formiga sabe procurar comida. Tatu. Uma planta. Eu já vi planta torcer até arrumar um lugar onde ela se alimenta da luz. Um vegetal nasce sabendo comer. Um protozoário nasce sabendo comer. Ameba nasce sabendo comer. Mas só um filho de Deus, transformado pelo poder do Espírito Santo, sabe espontaneamente se tornar alimento para os outros. Oferecer sua vida em favor dos outros. E agora hoje, por isso que eu falei que o momento espiritual que hoje é muito forte. Há uma maldição nesse país. E sabe qual é a maldição nesse país? Uma mentalidade escrava. Sabe como é que você forma uma mentalidade escrava? Ensinando as pessoas a pensar que elas são úteis. Aí você começa escravizando os animais. Homens que pensam como animais. E aí você escraviza a pessoa explorando a necessidade dela. Fazendo ela pensar que a vida é satisfazer uma necessidade. Aí quando você esgota os homens bicho, você pega os homens eiros. Porque agora ele não é mais uma necessidade, ele é um prestador de serviço. Ele começa a colocar preço na necessidade que ele resolve. Então agora existe um comércio de interesse. Eu preciso de você, você precisa de mim, vamos combinar o preço. Sabedoria do homem animal e terrena. Até que eu vou formar uma pessoa parecida com o diabo. E sabe o que é uma pessoa parecida com o diabo? É quando ele começa a pensar que através daquilo que ele faz, ele pode garantir um direito. Aí ele é diabo. Porque nada mais anticristo do que desenvolver um rito religioso para satisfazer minha necessidade, contemplar meu interesse ou garantir meus direitos. E não cumprir o meu propósito. O mundo não está com falta de recurso. O mundo não está com falta de comida. Nem de oportunidade. O mundo está com falta de propósito.
E propósito na vida não é satisfazer uma necessidade, contemplar um interesse ou garantir um direito. É ser um filho de Deus em favor do outro. Então quero te falar uma coisa. Nossos filhos começaram a ser levados para fora do país porque ou eles iam ou morriam. Então primeiro foram levando os selvagens brasileiros, que não tinha jeito, atravessaram a nado. Depois começaram a levar os eiros, os engenheiros, os carpinteiros, os marceneiros, os pedreiros. Agora sabe quem que eles estão levando? Aqueles que os pais entenderam que se eles forem, eles vão garantir o direito de um bom padrão de vida. Agora somos nós que estamos vendendo. Não precisa ninguém vir aqui comprar. Mas hoje, nós vamos enviar 2 jovens que não estão indo para lá pelo que eles podem receber. Eles não estão indo para lá para ganhar melhor, morar bem, andar em carrão e depois ficar mandando para os amigos para despertar inveja. Porque isso quem fazia era os escravos da Babilônia. Sabe qual era a oferta para levar os escravos para a Babilônia? Eles procuravam os pais dos escravos e falavam assim, manda seu filho para cá, ele vai ter uma comida boa, moradia boa, carro bom e salário bom. Nada parecido com o que é hoje. Depois de tanto ganhar bem, comer bem, morar bem, ser um porco capado, quem sabe ele não cuida de você. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos mandando nossos filhos para serem leitões castrados. 20% do jovem que nasce hoje no Brasil é filho de mãe solteira. Para falar da questão da violência contra a mulher. E 75% dos jovens que nascem nesse país estão fazendo opção espontânea de ser escravo em algum lugar. Você escutou o que eu falei? 75%. Mas hoje 2 jovens vão ser enviados aqui nesse ambiente. Não pelo que eles podem receber, mas pelo que eles têm para oferecer. Eles não vão ser recebidos lá como escravos de luxo, mas como príncipes, que podem trazer transformação naquele lugar. E eles vão ser recebidos lá por um príncipe, que há 20 anos atrás ouviu uma pregação nossa, e creu, e está lá hoje, o Éder. O Éder é um brasileiro que está fazendo história lá. Serviu todo mundo, sofreu humilhações, mas nunca deixou de pensar que era um príncipe. Foi o primeiro pastor na história da denominação batista escocesa a ser recebido oficialmente na Convenção Batista. E depois foi o primeiro pastor a sentar no Conselho Nacional da Igreja Batista Escocesa, na história. Oi? Estrangeiro. Nem foi o primeiro brasileiro, o primeiro estrangeiro. E depois o Éder, que vai receber eles lá, foi o primeiro estrangeiro a celebrar o culto de abertura de uma sessão solene do parlamento escocês. A abertura do ano oficial lá de trabalho do parlamento escocês tem uma cerimônia devocional e o Éder foi o primeiro estrangeiro a dirigir e eu tive o privilégio de estar lá para assistir isso. E agora ele está recebendo 2 príncipes para ajudar a transformar o lugar e a vida daquela nação. Amém? Então você recebeu aí. Sabe por que a ceia é pedagógica? Porque a ceia não é para ensinar seu filho a comer. Isso ele sabe fazer sem você. Mas a ceia é para você ensinar ele o privilégio de servir alguém antes de comer. Porque foi isso que Jesus veio nos ensinar. Sabe o que vai transformar o mundo? Não é o povo ver a gente reunindo para comer a comida que a gente tem direito. Mas é o povo ver a gente se encontrando para abrir mão do direito e servir as pessoas antes de servir a si mesmo. Então agora pega do seu pão e oferece para alguém. Glória a Deus. Abençoa alguém. Quem comer desse pão, quem come do pão repartido, tem a vida eterna. Quem come do pão para ser só comido, voltará a ter fome. Se você ensinar seu filho o direito de comer, ele voltará a ter fome. Mas se você ensinar seu filho o privilégio de repartir, ele nunca fará nada, porque está com fome. Amém? Então vamos abençoar uns aos outros aí. Onde posso me achegar
somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ter parte como alguém que diz: eu quero ter parte contigo. Olha pro seu irmão e fala: eu quero ter parte contigo. Prepara o vinho aí e celebra o sangue, a entrega maior de um irmão mais velho que disse o seguinte: eu sou o sacrifício ao ponto de derramar o meu sangue. Eu vou até o fim. Aquele que amou até o fim. Pega aí o cálice como alguém que diz: obrigado, Senhor. Obrigado por assumir a primogenitura de um pai agora que adota todos os filhos. Amém? Eu sou livre. Obrigado, Senhor. Declare isso aí. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. Eu sou livre. Deixa essa verdade entrar. Nada além do sangue. Obrigado, Senhor. Nada além do sangue. Obrigado. De Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Quero chamar aqui rapidamente o Pedro e o Mateus para sentar com a gente aqui. Não vai embora. Nós vamos sem dúvida viver um dos dias assim para nós histórico. Um novo tempo como comunidade também. A gente está tendo a graça de seguir um rio que flui há mais de 35 anos. Se você está chegando agora ou não conhece muito a nossa história como ministério, há 35 anos atrás, Lana e Paulo Júnior foram para a Europa morar na Escócia. A Bebel nasceu na Escócia, enfim. Então tem muita história que a gente bebe de lá. E a gente está tendo o privilégio agora de enviar, o Ministério Sal da Terra já enviou outros jovens para lá muitos anos atrás. E agora estamos tendo o privilégio de enviar 2 dos nossos pastores jovens aqui dessa casa. E a gente está muito alegre por isso, fruto de muito rio. Ano passado a gente esteve lá, né, Mateus? Tivemos na Inglaterra, lá em Hereford. Inclusive a gente tem a nossa viagem agora nesse ano. Você jovem aí de 13, 14 anos, até 20 anos aí no máximo, você pode ser parte com a gente, ainda tem algumas vagas. Essa manhã nós enviamos como família, trouxemos parentes também. E agora no segundo culto a gente vai ter a família também, mas a família da fé. A galera do Resenha está toda aí e falou: não, nós vamos estar lá enviando e a gente vai poder orar junto para enviar nossos homens de honra aqui, Mateus e Pedro. Homens de muita honra, homens que são frutos da casa deles. Nós não temos dúvida daquilo que Deus fez. Mateus não é fruto daqui, não, ele passa por aqui. Pedro não é fruto daqui, tem muita honra ali nessa casa, uma casa pastoral. Pedro veio de uma casa pastoral, cresceu numa igreja local, sempre serviu uma igreja local, mas encontrou aqui na nossa comunidade um lugar de avançar ainda mais, de crescer no Senhor. E a gente tem desfrutado da vida do Pedro, bebido da vida do Pedro, de muito daquilo que quando a gente olha para o Pedro, a gente já pensa na árvore que veio. E é por isso que muitas vezes, sem a gente conhecer, lá atrás, a gente olhava e falava: não, é só olhar para o fruto que a gente consegue discernir bem a árvore que veio. E a gente honra muito aquilo que vocês carregam, aquilo que vocês dedicaram, aquilo que vocês semearam, regaram com lágrimas. E graças a Deus a gente pôde desfrutar daquilo que vocês regaram, amém? E a gente é muito alegre por isso. Mateus, desde quando chegou, a sua mãe trazendo todo domingo ela assim, e ele daquele jeitinho dele, com a carinha para o chão, olhando para o chão. E o olhinho dele quase não abre, então você não sabia se ele estava dormindo ou se ele estava mesmo assim, né, na mesma frequência. Uma mulher de fé,
né? Veio de uma casa divorciada, está aqui o paizão também, caminha aí com a gente, mas com suas dificuldades de uma casa, né? De ter o pai e a mãe ali separado, encontrou na gente também um lugar de esperança. E de um menino muito tímido, e de guardando muita dor, e uma das do ai de mim, do Mateus, é às vezes expor a sua vulnerabilidade, as suas dores. Hoje um homem que é um leão também. Nós temos um Pedro e um Mateus, assim, que são gente que ministram do coração. A gente gosta sempre de dizer que a gente é muito grato. Aqui no Alpha Mall, a gente tem uma graça que a gente vive com os nossos jovens, os nossos pastores, que eles... eu lembro bem do início, às vezes eles não liam tanta Bíblia, e aí eles tiveram a graça de nascerem num lar cristão, mas muitos que caminham com a gente, não vieram, os pais nem Bíblia ler. E era engraçado que às vezes eles citavam assim, porque o Pedro um dia disse que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande. Não é o Pedro, está na Bíblia. Mas eles não sabiam. Eles sabiam que o amigo dele ensinou, e aí é isso. Um espírito de um citar o outro o tempo todo, coisa linda de Deus. Às vezes falava assim, porque o Lózio um dia disse para mim que há esperança no homem. Aí vai citando o texto e fala, não, cara, não é que o Lózio disse, o Lózio deu foi a Bíblia para você. E que lindo isso, né? Homens de muita honra, que o ego e o orgulho, claro que é amassado e o ego humilhado, mas com muita humildade, um acessando no coração do outro. É muito lindo um negócio, porque hoje quando eu ouço eles pregarem, eu olho eles citando textos que eu falo, cara, eu nunca preguei nesse texto. Isso para mim é muito forte. Esses dias o Lózio estava pregando lá em cima, e uma irmã da igreja chegou e falou assim, nossa Deus, você estava pregando lá em cima, era você purinho. Eu falei, não é, amém, eu entendo o que ela está dizendo, mas não é, esses caras falam de coisas que eu ainda não disse. Por quê? Porque são dois jovens que buscam no secreto, buscar daquilo que é a fonte do eterno para a vida deles, aquilo que vai passar na vida deles e entregar para os seus irmãos. Jovens que já têm as suas frustrações com a gente, quando a coisa apertava, sempre ligava para nós, mas depois apertava de novo, a gente não atendia mais. Como é que faz? Tem que buscar de quem? Do eterno. Tem que buscar da fonte. E hoje a gente está enviando esses dois jovens que beberam e bebem de uma fonte, que desfrutam da casa, da mesa da nossa casa. São dois jovens que têm autoridade na nossa casa. Mateus recebeu os coreanos lá em casa, a gente estava viajando, o Mateus foi lá, do jeito que a Marcela falou, pegou a toalha, pegou o cheirinho da casa, deixou a casa no cheirinho, a casa assim, a cobertinha, o trem enrolado, cartãozinho, que é coisa assim, do jeitinho que a gente gosta, com a chave da nossa casa, poder receber os irmãos na casa dele. Então a gente desfruta de dois jovens com uma cultura que a gente carrega aqui no Alfa. Uma cultura de um outro lugar onde a gente crê, da bacia e a toalha nas mãos. E é sobre isso que eu queria, mesmo com pouco tempo, eu quero entregar muito rápido uma palavra ao seu coração. O Mateus vai entregar, o Pedro vai entregar, e juntos como igreja nós vamos enviá-los. Eles estão indo embora amanhã, meus irmãos. Olha que coisa de doido. Agora você pensa, como um escocês recebeu dois jovens, sendo que a gente fechou isso tem 32 dias. É graça, é semente regada, é fé num país que o povo fala, não tem jeito. Eles não são assim, esquece. Agora esquece. E depois de regar, de plantar relacionamento, o Éder falar, Mateus, se o Paulo Júnior, se vocês estão falando que esses meninos, não interessa, nós vamos recebê-lo. E se o povo aqui demorar, eu vou bancar essa parada. E eles estão indo para servir. Daniel, tem como cortar o áudio da transmissão? 1 minutinho. Só cortar o áudio da transmissão, rapidinho.
quem nós somos. E tem um texto que Jesus está ensinando para o seu povo, e aí você precisa prestar muita atenção, porque tem tudo a ver não só com eles, mas comigo e com você. O texto diz de algo muito forte que acontece em dias parecidos como o nosso. A caminho da Páscoa, o texto diz o seguinte, lá em João, capítulo 13. João, capítulo 13, diz o seguinte. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, como que ele foi? Como que ele ia terminar Cadinho, como é que ele ia terminar o tempo dele aqui? Sabe como? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É dessa natureza que nós somos, amém? De gente que tendo amado, amou até o fim. É gente que ama na plenitude, que entrega tudo, que não faz a conta. Ah, mas vai parar a faculdade. Ah, mas isso aqui agora. Tem que ouvir. Não, mas isso aí larga, porque, pelo amor de Deus, isso aí, esses meninos aí vai de férias para a Europa. Que férias boas, queria também. Tem gente que vai nessa. Mas o texto continua dizendo o seguinte, estava sendo servido o jantar. Então o jantar já tinha começado, a mesa já estava servida, a galera já estava comendo, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Então Jesus sabia que o Pai tinha colocado o quê? Algumas coisas. O seu projeto pessoal, a sua vocação, o seu sucesso existencial, é isso? Não. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, até o traidor, até o sofrimento, até a chibata, até a cruz de espinho, até o vinagre derramado, até a cuspida. Deus, o nosso Pai, tinha colocado debaixo do seu poder todas as coisas. E o texto continua dizendo o seguinte, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando os pés com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar o meu pé? E Jesus disse o seguinte, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Porém, Pedro, calma, que mais tarde você vai dar conta. Disse Pedro, não. Olha que loucura, falando isso com o mestre, falando isso com o Senhor, falando, eu vou lavar seus pés. Ele falou, não. Para piorar, sabe o que ele diz? Nunca lavará os meus pés. O meu não. De jeito nenhum, você está doido, isso é meu Senhor, nem a pau. De jeito nenhum. Se fosse um mineiro, falaria, nem lascando, amém? Cadê os mineiros aí, amém? Cadê o mineiro? Cadê os mineiros aqui dessa igreja? Amém, é isso aí, ó. Deus ama muito os mineiros, amém. Obrigado, Jesus. O texto continua dizendo o seguinte, Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí mudou o assunto. Pedro então disse, então Senhor, se é para ter parte contigo, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Jesus não está falando de um banho de qualquer sujeira. Jesus não está fazendo esse movimento que na cultura era muito visto e era tranquilo. As pessoas chegavam para jantar, elas lavavam os pés antes. Mas Jesus está ensinando também outras coisas aqui. Jesus está convidando eu e você, dizendo o seguinte, não é só sentar na minha mesa. Para ter parte comigo, tem que lavar os pés uns dos outros. É Jesus dizendo o seguinte, com a sua sujeira, você come na minha mesa. Com os seus pés sujos, eu aguento, você come na minha mesa. Mas para ter parte comigo, tem que se humilhar. Para ter parte comigo, eu vou precisar lavar os seus pés. Mas como assim? O Senhor, o grande Deus, é o caráter, é dessa natureza que nós estamos falando. É dessa humildade de um Cristo todo-poderoso, que se ajoelha numa posição de servo, de respeito, e começa a lavar o lugar mais sujo daquele tempo. Que até a lavadinha para entrar na casa não lavava tudo. Você sabe o que eu estou dizendo. Mas ele não está falando disso. Ele está falando o seguinte, para ter parte comigo, eu tenho que acessar o seu lugar mais escuro, mais sujo.
E no lugar de honra, no lugar onde você vai pisar, eu quero lavar os seus pés. E Jesus começa a ensinar isso para os seus discípulos. E é interessante porque esse texto marca a natureza de quem nós somos. De um Jesus servo, sofredor, humilde, um coração manso, mas ousado. Um coração que está disposto a se entregar, dizendo o seguinte: eu quero ter parte contigo. É eu que estou te convidando. Vem ceiar da minha mesa, vem ser repartido, vem se oferecer, mas se repartindo de quem você é, mas debaixo de um fundamento de quem serve, de quem lava os pés. E é interessante como os toques de Jesus têm poder de transformar a nossa consciência. É interessante como os toques de Jesus nas pessoas vão mudando o jeito de pensar, o jeito de agir. O toque de Jesus não é o toque de quem recebe agora o bom perfume apenas, não é aquele pé de quem a mulher somente entrega aquilo que tem mais valor para ela, é esse pé também, mas desse homem que recebeu de algo de tanto valor, é o homem que não se deixa se encher de algo que Deus nunca entregou para ele. Sabe o que ele faz? Ele tira as suas vestes, ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus, como alguém que diz: vem ser comigo. Não é o poder que eu tenho para te transferir quando eu for embora. Não é o lugar de honra que você vai sentar e que vocês vão brigar quando eu for embora, porque eu vou para o Pai. O lugar do meu povo é servindo a mesa, e ao servir a mesa, não esperar para ver, você está com o pé limpo? Pode entrar. Você está com o pé limpo? Pode? Você pode. Oh, você não, os meninos, peraí, você não. Não, pode sentar. Pode sentar que na minha mesa, a gente para a mesa, no meio da bagunça boa, e dentro disso a gente apresenta um movimento de eternidade dizendo o seguinte: você pode sentar com o pé sujo, mas eu quero ter parte contigo. Eu não vou te mandar ir lá lavar. Não, eu vou lavar os seus pés. O que nós estamos vivendo aqui no envio é um lava-pés de uma Escócia, de um povo que nós bebemos deles. John Knox, homens e mulheres mártires do Evangelho, homens e mulheres avivalistas, homens da teologia que a gente bebe. Robert Calley, nós desfrutamos aqui no Centro-Oeste de uma semente muito pura daquela região, da pontinha da Europa, da cabeça da Europa, da Escócia. E agora nós enviamos 2 príncipes, quem conhece? Príncipes, amém? Pode aplaudir o seu príncipes, homens de muita autoridade, homens que já desbravaram aqui no Goiás, pequenos grupos, pastoreio, homem que investe o dinheiro deles. Deixa eu te falar um negócio, você tem noção aqui, não precisavam. Esses 2 aqui, eles tiveram algo interessante. Dentro do grupo deles, o Luca aceitou a Jesus, começou lá no fogo, aquela autoridade, e junto a gente foi gerando, veio o Pedro, estava lá no batismo do Luca, e ali começou, loucura boa. Depois vem o Lose com autoridade, o Luca já foi gerando um pequeno grupo, de lá ele já falou assim: não, agora é um outro povo que eu tenho que cuidar, e aí os meninos já ficaram lá, juntos, construíram isso junto. Depois o Pedro já deixou o Lose na furada lá sozinho, foi fazer outra coisa. Depois o Lose já deixou o Tiago. Então nós estamos falando de jovens aqui, de homens, que geram filhos e filhos e filhos. É muito louco isso. Eles estão indo embora, nós vamos sentir muita falta, mas a gente sabe que vai surgir outros homens e mulheres que já têm também. As meninas, ainda mais essas mulheres pregadoras que vocês não acreditam não. Estou até assim: Deus, será que vai ser a vez dessas mulheres nós enviar essas? Vocês têm noção de autoridade que essas meninas e homens estão não? Vocês não têm noção. Mas vivendo algo aqui, de servir os seus irmãos, de pagar conta de amigo, de almoçar durante a semana, mesmo com a vida corrida. 2 jovens, Pedro, filho de pai empresário, com empresa de sucesso, linda, maravilhosa, mas entendeu o seguinte: eu preciso ir lá trabalhar com meu amigo. Foi trabalhar lá na Duro PVC, na indústria, foi lá na logística. Ajudou ou não, Pedro? Atrapalhou demais, mas ajudou também, né, Luca? O Luca falava assim: não fala pro Pedro não, mas ele tá voando lá. Falava assim comigo. Depois veio o Lose, passou na Faculdade Federal. Deixa eu dar uma palavra aqui para vocês. Passou na Faculdade Federal. Em que lugar, meu filho? 10º lugar, engenharia na Federal de Goiás. Chegou e falou assim: pastor, calma aí. Começou, né? Falou: pastor, não dou conta não. Eu não quero perder minha vida nesse lugar não. Falei: como assim, meu filho? Não, eu quero rodar com os empresários da igreja, eu quero poder ir nas viagens, quero poder coordenar as paradas. Conta comigo aí. Eu falei: é isso mesmo? E a mãe, que é mais doida que nós, falou assim: amém, Deus abençoe. Enviando, flecha. A flecha até está na aljava deles. Mas quem que é o arqueiro?
O problema é os pais aí que acham que é vocês que são os arqueiros. O texto não diz isso. O texto diz que feliz é aquele que tem a sua aljava cheia de flecha, mas quem que é o arqueiro? Então o pai e a mãe é o quê? A flecha que Deus estica. Mas quem vai lançar? É ele. Às vezes você fica preocupado, porque meu menino está desviado. Não é. É que o arqueiro, às vezes, mandou para um lugar que você não mandaria. E vai fazer a curva, amém, meu irmão? Se o Neymar é craque para fazer uma curva de bola, nosso Deus que é pai não vai fazer uma curva? Numa flecha que é dele? E a doida e o doido foi e falou, não, amém. Se é o que Deus está fazendo, deixou a faculdade federal e começou a trabalhar com amigo. Para ganhar responsabilidade, aprender a acordar cedo. Ganhar o seu dinheiro, poder sair com a namorada. Amém? Formando gente, formando homem. E Deus bagunçou tudo isso, sabe para quê? Para ser o tempo certo e exato dos dois, que também começaram a faculdade, mas falaram, não é isso aqui, poder ser enviados como missionários, pastores e homens de honra para a Escócia. Para servir, lavar os pés de homens e mulheres lá. Tem um povo esperando eles lá. Eles vão receber muita parte de Deus, mas tem um povo esperando, sabe por quê? Porque homens que receberam do próprio Deus um toque. E eu quero encerrar lendo o último texto. E você aguenta aí, viu, meu irmão, que hoje é um dia muito diferente para nós. A gente está caminhando para o fim, os meninos vão compartilhar. Você pode assistir o culto primeiro lá, quando o Éder compartilhou com a gente, uma palavra assim, meu Deus do céu, coisa de louco que a gente ouviu aqui, uns costurar de Deus maluco. Mas olha o que o texto diz para o profeta Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Olha como é que os toques de Deus, o nosso Pai. Estou falando de um texto novo, agora do Antigo Testamento. Olha a cena, pensa na cena. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, e olha o que o profeta grita, ai de mim, estou perdido. Você pode repetir isso para mim? Ai de mim, estou perdido. Agora, só para ajudar quem ficou com vergonha ou preguiça, para Deus tirar a sua preguiça. Vamos, 1, 2, 3 e... ai de mim, estou perdido. E ele continua dizendo, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, olha o que acontece com essa confissão. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Olha que coisa linda. Ele toca com a brasa viva na boca dele e fala, a sua culpa eu estou removendo e o seu pecado eu estou te perdoando. Aí sabe o que acontece para melhorar a história? Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem que é parte com a gente vai ser enviado? E logo o profeta gritou dizendo, eis-me aqui, pode me enviar. E olha o que Deus, que é doido, responde. Eu respondi, eis-me aqui, pode me enviar. E ele disse, vá e diga a este povo. O que Deus direciona? Vai o quê? Qual era o ai de mim do profeta Isaías? Oi? Os lábios impuros. Está vendo que quando, e é isso que a gente tem vivido da nossa relação, esse é um testemunho da nossa amizade, da nossa relação. Quando a gente consegue confessar o nosso pecado, confessar o nosso ai de mim, confessar aquilo que a gente está perdido, confessar aquilo que dói em nós, confessar a nossa dor e aquilo que pega para a gente viver uma vida onde o toque de Deus, quando vem, a gente já lembra, sabe? Sabe qual que é o seu ai de mim? Você lembra aí? Daquilo que pega para você, daquilo que você fala, nossa, isso aqui pega para mim ainda. Quando a gente está na presença do Senhor, nós não podemos generalizar a nossa dor, a nossa culpa e o nosso pecado. A gente precisa aguentar falar o seguinte, ai de mim, eu estou perdido, os meus lábios são impuros. Sabe o que Deus faz? Quando eu e você reconhecemos o nosso ai de mim, Ele vem com a brasa viva, meu irmão, e toca onde você está confessando. Toca naquele lugar que você... É sua boca que te faz pecar? É os seus lábios, Ele vai tocar nos lábios. E sabe como é que Ele é bagunceiro?
Porque depois de curar, de colocar o nosso pecado e a nossa culpa perdoada, sabe o que ele faz? Quem que eu vou enviar? Aí você fala, estou aqui. Aí às vezes você pensa, não, então eu vou ajudar levando alguma coisa, carregando uma coisa, eu vou ajudar entregando. Não. Sabe o que Deus faz com aquele que acabou de reconhecer o ai de mim? Ele fala o seguinte, vai lá e diga para o povo. Deus nos usa naquilo que o quê? Era aquilo que era a nossa maior dor, o nosso maior sofrimento, aquilo que em você está causando culpa, aquilo que você se cobra demais, aquilo que se parece que você sempre vacila e sempre cai. Deus está falando assim, deixa eu tocar aí. A vida deles e a nossa vida é um testemunho, sabe para quê? Porque nós estamos aqui diante de homens que um toca na vida do outro. Um reconhece na vida do outro, ó, esse aqui é o meu ai de mim. Aí um pode orar para o outro e falar assim, então deixa Deus tocar. E naquilo que talvez era o ai de mim do Mateus, Felipe, meu xará de nome e sobrenome, é onde Deus está usando na dor dele para tocar outras vidas. Naquilo que no Espírito você foi consolado, agora você vai o quê? Consolar outros. Naquilo que Deus tem tratado na vida do Pedro, nas dores, nas angústias, nas lutas, que é do Pedro, que é diferente do Mateus. Deus está tocando, sabe para quê? Não para falar, está vendo seu infeliz? Está vendo seu falho miserável, que nós somos? Mas você quer ser enviado? Eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Eu vou tocar. E quando ele toca, ele começa a entregar a partir daquilo que é sua dor. Qual que é o seu ai de mim? O que pega para você? O que pega para você? O que hoje, nessa manhã, você precisa dizer, Pai, pode tocar com a tua brasa viva. Amém? É nesse espírito. É nesse lugar de quem toca como Jesus toca. Toque de cura, toque de autoridade. Sabe para quê? E aí eu vou terminar o meu testemunho dizendo o seguinte. No sofrimento maior de uma bandeja, de uma água, que a gente vê, aquele mesmo, o poderoso, um homem do poder, que teve nas suas mãos o poder de falar, vai morrer ou não vai morrer, sabe? Sabe aquele lá? Aquele que se encontrou com Jesus e a esposa recebeu um sonho, falou, esse cara é o filho de Deus, não toca nele. Sabe o que ele fez? Ele pegou a bacia, a água e o quê? Lavou o quê? As suas mãos, dizendo o quê? Eu não tenho responsabilidade com esse povo. Nesse cara eu não quero o quê? Tocar. Mas a gente viu um Jesus, a gente nessa manhã lembrou de um Jesus, que pega a bacia, a toalha, a água e faz o quê? Lava os pés. Como quem tem autoridade, como que alguém que tem responsabilidade. Sabe o que eles estão indo fazer lá? Levar uma bacia e toalha para lavar os pés dos irmãos. Como alguém que diz, não, nós somos responsáveis pelos nossos pais europeus. Aquilo que um dia a gente bebeu, nós também vamos servir e vamos lavar esses pés. Amém? Você crê nisso? Queria ouvir os meninos aí, para a gente depois, como igreja, não vai embora, nós vamos juntos, eu e você, nós vamos enviar esses dois jovens, já eu chamo todos os nossos jovens do Resenha para cá, espera aí, para a gente juntos vivermos esse envio aqui, desses dois pastores nossos. Ah não, tá saindo? Não, né? Melhor. Bom dia, igreja. Vou ser bem breve, contando um pouco do meu testemunho. Muito disso, testificar isso que o Mateus falou do ai de mim. Eu sempre fui, assim, eu mudei pra cá em 2019, eu era da Batista lá em Rio Verde. E aí mudamos pra cá no final de 2018, comecei em 2019. E eu sempre fui, eu sempre tive vergonha de conversar, não sabia conversar. Mateus conta a história, Mateus conta mais engraçado que ele tem esse dom, né? Mas ele chegava na igreja, eu ficava com a minha mãe, e aí eu ficava olhando para baixo, só cumprimentava. Quando descobriu que meu nome era Mateus, aí esquece, começou a chamar de xará todo domingo, vinha me encontrar, aí me chamava para o resenha. Às vezes eu desconversava, às vezes eu falava que ia e não ia, aí chegava no outro domingo e falava, mãe, vamos entrar correndo, senão o Mateus vai me pegar aqui na porta, vai me cobrar. Sou chato assim não, né? Pelo amor de Deus. Mas Deus tem me tratado nisso. Quem é da minha família sabe, eu odeio, uma coisa que eu nunca gostei foi de ficar sozinho e muito menos de falar com gente que eu não conheço. Desde que eu sou, vou contar duas histórias muito rápidas, que desde que eu sou neném,
minha avó, que tá ali no fundo em pé, eu dormia no berço e minha avó dormia com a mão em mim. Quando ela virava, assim, no meio da noite pra trocar de posição mesmo, eu acordava chorando, porque ela tirava a mão de mim. Você viu aí, né, Pedro? O que você vai precisar fazer lá, né? Vai dormir com a mãozinha. Mas... E vocês não sabem o que é tá falando aqui pra mim hoje. Eu sempre tive muita vergonha disso aqui. Até hoje tenho, não parece, mas desde sempre eu sempre tive muita timidez assim para falar. Primeira vez que eu fui falar na frente, minha mãe contando também, ela tem uma visão de frente, né, olhando para mim. Mas a primeira vez que eu fui falar na igreja lá em Rio Verde, o pastor me perguntou um negócio no dia do meu batismo. Ele me perguntou e eu peguei o microfone, eu vomitei lá na frente de todo mundo. O Matheus não sabe essa história, graças a Deus, se soubesse. Ainda bem que você tá aí, né? Mas, esse sou eu. E meu nome de batismo aqui na Sal da Terra, engraçado, porque é Deus tocando no meu ai de mim. É ousadia. Então eu tô indo pra esse lugar pra refletir uma virtude que Deus me entregou antes de eu entender que eu tinha isso. Hoje, esses dias, um menino veio me perguntar como que eu perdi a timidez, que vocês estão ouvindo a primeira vez, mas os meninos do resenha, a galera já cansou de ouvir isso. Cansou de ouvir esse testemunho meu, esse testemunho de um menino que era amuado, assim, e depois se encontrou em Cristo. Mas eu vim na intenção de falar de uma palavra que eu e o Pedro temos refletido muito antes da gente viajar, temos orado juntos sobre isso, mas chegando aqui, Deus me entregou outra coisa, eu não sei se o Éder está na transmissão, mas assim, tem até uma carga profética em cima da palavra. Tá aí, ó, nosso amigo. Mas tá lá em Gênesis 28. Vai contar a história de Jacó, quando Jacó chega em Betel. E eu não vou tirar a sua informação, Éder, vou deixar você contar a história depois. Mas Jacó, quando chega lá em Betel, vai contar a história. Jacó partiu no versículo 10 do capítulo 28. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E é muito... Isso aqui tocou muito em mim pelo significado que tem essa pedra, que a gente vai entender posteriormente. E aí vai falar, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E aí Deus próprio falou com ele em sonho, a profecia que tinha entregado para o pai dele. Mas eu vou pular essa parte, mais por causa do nosso tempo, mas no verso 16 vai falar, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, olha que forte isso, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou o óleo sobre seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. E aí Jacó vai terminar. Jacó fez o voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó era um homem que anteriormente não sabia o nome dele. E aí chega no momento que ele vive tudo que viveu, tem um sonho. O Matheus falou no primeiro culto que às vezes Deus fala com a gente, e é exatamente isso que a gente estava falando aqui. Às vezes Deus fala com a gente de forma, mas às vezes e quase sempre, não de forma clara como fez com o Jacó. Que às vezes a gente não vai ouvir Deus falando num sonho, entregar uma profecia para a gente, mas Jacó viveu tudo isso e chegou no final de tudo que ele tinha vivido e disse, Senhor, se você fizer isso ainda, aí sim você será o meu Deus. E a pergunta que eu mais tenho recebido ultimamente é como que está seu coração? O pessoal tem perguntado muito isso para minha mãe, perguntado muito isso para a Lavínia, minha namorada,
perguntaram como está o coração com isso, com essa viagem, como tá as coisas. E eu no começo estive muito angustiado por estar indo para um lugar sozinho, estar indo para um lugar falar outra língua. Eu não vou ter o prazer de falar, meu Deus do céu, falar, my God. Não tem o mesmo, não é a mesma coisa. Mas, e aí Deus veio falar comigo e meu coração muito angustiado com isso de estar indo sozinho. Mas Deus veio trazer esse texto para o meu coração. O texto de um homem que chegou num lugar que ele estava peregrinando, um lugar que ele ainda não conhecia. E a pedra que ele usou para descansar foi a pedra que estabeleceu o nome para lá. Foi a pedra que estabeleceu a presença de Deus. E aí, depois disso tudo, ele ainda estava preocupado com comida e roupa e com voltar para o lugar que ele veio. Mas o ponto que Jacó não teve, nesse momento, a sensibilidade de entender, é que antes do trabalho, antes do resultado, Deus já tinha dado o mais importante para ele, que era a pedra do descanso. Então é isso. Eu tô indo agora com a mente assim, em paz, porque lá na palavra vai dizer exatamente isso, vai falar que os que para conquistar uma nova pátria conquistaram porque não ficaram pensando na pátria de onde vieram, porque entenderam que era pela fé. Então, pronto, como diz Paulo Júnior, pronto. Pronto. É isso, esse é o que eu tenho para entregar. Que Deus tem me ensinado nesse tempo antes de tudo, antes das minhas preocupações, tem me ensinado a descansar. Éder, amigo, a gente tem 3 minutinhos, mas a gente quer te ouvir aí. Traga uma palavra aí pro nosso povo. Oi, gente amada. Que bom ouvir esse testemunho pela segunda vez hoje, né? Eu participei do primeiro culto, agora estou participando do segundo com vocês. Que alegria poder ver vocês todos aqui. Tive até tempo de trocar de roupa, uma roupa mais à vontade agora, assim, menos arrumado. Olha só, que lindo. Eu falei no culto antes de manhã e eu queria dar um testemunho na vida do que o menino compartilhou com vocês, que eu acho muito interessante. Essas figuras bíblicas, né? Essas histórias se manifestando. Aqui na cidade de Perth, onde os meninos vão ficar esses meses comigo, é a cidade, na realidade, do berço da Reforma Escocesa. A Reforma Escocesa se tornou famosa em Edimburgo, mas começou aqui, numa igreja até, que os irmãos vão gastar um tempo comigo quando chegarem aqui. Na frente dessa igreja é o Museu de Perth. Nesse Museu de Perth, tem lá uma área fechada, que é um cofre, né? Então não dá para ver, mas é um cofre. E dentro desse cofre existe uma pedra enorme que está na Escócia há praticamente 1000 anos. Um pouco mais de 1000 anos, eu acho. Essa pedra, ela vai lá na lenda dos Cavaleiros Templários, que quando vieram de Jerusalém, eles trouxeram consigo essa pedra que a lenda local dizia que era a pedra onde Jacó descansou a sua cabeça. Então, essa pedra, segundo tradição cristã, não história, não tem como provar, ela sempre esteve na cidade de Perth, que é onde os reis e rainhas da Escócia têm sido coroados há mais de 1000 anos. Então, tá aí uma história para vocês verem como é que as coisas se conectam. Coisa linda. A gente quer te honrar, pastorzão. Privilégio, como a gente já citou, o Paulo Júnior citou aqui. Éder é esse homem de fé. A gente tem conversado e orado junto nesse tempo. Ele é um sniper, porque lá tem que ser sniper, porque é pouca gente pode errar o tiro. E graças a Deus, Deus tem levantado uma igreja viva, uma igreja pulsante. E esses 2 nossos pastores e jovens vão estar com a gente lá. Eu queria chamar aqui os pais do Pedro, pastores também, da caminhada. Queria chamar aqui os pais do Mateus também. Quero chamar aqui a casa do Tiago e da Janaína, nossa casa também. Quero chamar a todo o nosso povo do Resenha aí também. Amém? Todos, não vai embora agora, a gente segura mais 6 minutinhos pra gente viver junto esse momento. Mas a gente quer terminar orando em cima desse lugar.
nosso coração, ele está muito assim, a gente tem se encontrado nessas últimas semanas, até chorar estão fazendo a gente chorar, olha pra você ver. Mas assim, a nossa convicção de fé, Mateus, Pedro, é que vocês serão boca do Senhor lá, é que vocês serão a nossa extensão da nossa família aqui. Nós não temos dúvidas que vocês vão ser geradores de mesa, nós não temos dúvida de tanta gente que vai ser tocada e curada pela disposição de ser como Jesus foi, lavando os pés dos seus irmãos, tocando um toque capaz de curar os nossos ais de mins. Amém? A gente honra a casa de vocês, a gente crê naquilo que vocês carregam, a gente desfruta daquilo que vocês semearam e regaram com muito choro, todas as noites, todas as entregas. A gente sabe que seus filhos são filhos da promessa, a gente não tem dúvida disso. Desde o nascimento do Pedro, desde o nascimento do Mateus, e agora como igreja a gente envia sem saber o que vai acontecer, amém? Não sabemos. A gente não sabe se eles vão e voltam, porque a gente crê que não volta, a gente crê que Deus vai enviá-los novamente, amém? Mas na unção que essa casa, que a nossa família carrega, nós queremos enviá-los na autoridade, como Paulo Júnior sempre fala aqui. Eles não terão vez, eles não estão investindo para eles poderem curtir, não. Eles serão uma voz profética naquele povo, de gente sem esperança em muitas dessas realidades, mas gente com muita esperança também, com muita história, de um povo pós-cristão, mas que estão indo receber duas de grandes sementes nossas, amém? Joelho aqui. Eu não sei quem que o Mateus ia escalar para orar, sinto muito. Porque no outro culto eu liberei e agora eu estou indo embora amanhã. Aprenda uma coisa importante na sua vida. Aprenda uma coisa essencial. Não adianta você ser o melhor furador de poço do mundo. Não adianta você ser a melhor pessoa naquilo que você sabe fazer. Porque o melhor furador de poço do mundo, quando ele terminou, todos os poços que ele tinha furado estavam entulhados. Não adianta você ser bom no que você faz, porque você só vai colocar mais cobiça e entulho sobre aquilo que você está fazendo. A não ser que você transforme o que você faz numa cultura, num valor. Porque quando Abraão terminou, todos estavam entulhados. Mas o Isaac não aprendeu só com seu pai a furar poço. Ele aprendeu a cultura de mantê-los limpos. E você não sabe o que significa para mim e para minha casa. Saber que o segredo não é furar poço. Muita gente falava com a minha casa, comigo: tá doido, vocês têm potencial, por que vocês não dedicam isso, aquilo? E muita gente queria que a gente ficasse o resto da vida furando poço. Mas a gente entendeu que uma parte do nosso tempo era gerar nos nossos filhos a cultura de mantê-los limpos. E agora 2 príncipes desse lugar, que não pensam como escravos, que não estão ocupados em ter o que não tem, estão indo lá manter os poços limpos. Você consegue imaginar o que isso significa para um velho de 68 anos? Que viveu naquele lugar, diagnóstico de morte. Condenaram a Lana à morte, condenaram a Bebel à morte. Não faltava gente falando que nós estávamos doidos da cabeça. Sabe o que vocês significam para a nossa vida? A certeza de que no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão. Amém? Vocês vão enfrentar muita oposição, mas nenhuma resistência. Tão somente sejam fortes e corajosos. Vocês não têm que provar porque sim. Se alguém quiser, que tenta provar porque não. Vocês têm disposição de entregar mais do que estão pedindo ou precisando. Por isso, qualquer um que falar com você lá, tem que, você já repreende, que é capeta. Porque só um escravo faz o que tem que. O filho
faz o que ele foi chamado pelo Pai para entregar. Vocês não estão indo lá para resolver o problema de ninguém, nem tampouco o de vocês, mas para entregar toda a virtude que vocês carregam desde a eternidade. Glória a Deus. E nós queremos orar com vocês. Vem cá, bem. Vamos abençoar esse menino aqui. Pode ajoelhar aqui. Vocês me desculpam, mas eu não vou dar licença para que ninguém orar aqui agora, não. Vocês oram depois, o resto do ano. Amém? Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Porque antes de qualquer outra coisa, eles são teus. Esses homens estão indo lá para falar da eternidade. Eles representam o eterno. Aquilo que não pode ser vencido. Aquilo que não pode ser destruído. Aquilo que não pode ser desfeito. Ninguém, em lugar algum, poderá resisti-los todos os dias das vidas deles. Eles representam a eternidade das nações. Eles estão lá como uma fonte de água que não se esgota. Quando o povo achar que eles já entregaram tudo, eles não estão nem na metade. Em nome de Cristo Jesus. Não haverá cansaço. Não haverá desânimo. Haverá angústia, dor, mas nunca amargura. O coração deles está guardado de todo mal. E a tua palavra diz que eles são guardados na sua entrada e na sua saída. Os montes se levantarão em louvor, e as árvores do campo aplaudirão a passagem deles. Em nome de Cristo Jesus. E o que não falta naquele lugar é monte e árvore, para louvar, para bendizer, para aplaudir a passagem desses príncipes. No nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre vocês, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.